O presidente francês Emmanuel Macron deixou alguns aliados da OTAN de cabelo em pé quando sugeriu o envio de tropas aliadas para a Ucrânia em funções de apoio e aconselhamento. No entanto, informações vazadas da Alemanha, inclusive detalhadas pelo próprio chanceler alemão Olaf Scholz, sugeriram que um contingente britânico e francês já estariam atuando na Ucrânia para dirigir os seus ataques com mísseis de cruzeiro Storm Shadow e Scalp-G de longo alcance. Logo após esta revelação de Olaf Scholz, o clima entre os próprios membros esquentou. Autoridades francesas e britânicas, irritadas, disseram que a Alemanha tinha colocado em risco a estratégia e tropas da OTAN na Ucrânia, e possivelmente um pessoal específico estaria em risco no leste europeu neste momento. Isso claramente confirmava a presença de forças ocidentais em solo ucraniano. Aliados resistentes a esta ideia temem que o envio da OTAN para a Ucrânia aumente o risco de um confronto direto com Moscou, que alertou o envio de tropas aliadas ao país tornaria tal conflito inevitável, com Putin engrossando as falas, dizendo que acabaria em uma guerra nuclear. Um dos poucos líderes da OTAN que concordaram com o envio de tropas otanianas na Ucrânia, além de Macron, é claro, é o presidente da República Tcheca, o general Petr Pavel. Em um de seus discursos, Pavel destacou que não há nada que impeça a OTAN de enviar as suas tropas para o leste europeu para atuar em funções de treino e assistência. No entanto, novas informações reveladoras surgiram na terça-feira, 19 de março. De acordo com o diretor do Serviço de Inteligência Estrangeiro russo, Sergei Narinsky, Paris tem planos de enviar uma unidade militar para a Ucrânia, mobilizando quase 2.000 soldados na fase inicial de um processo de mudança na estratégia da OTAN. Narinsky divulgou que a França acredita que o número de soldados franceses mortos na Ucrânia está agora acima do nível psicológico, acusando o governo de Macron de desconsiderar a vida dos franceses comuns, enfatizando que a inteligência russa indica que um destacamento já está sendo preparado para ser enviado à Ucrânia. Seria cerca de 2.000 pessoas na fase inicial. Muitos se questionam sobre a veracidade dessas informações, ainda mais vindas da própria Rússia em guerra com a Ucrânia. De fato, as narrativas e informações em série se constituem ferramentas de guerra de informação, que fazem parte da estratégia de guerra de nações em conflito, principalmente Rússia e Estados Unidos atualmente. Não há qualquer possibilidade em descartar essas informações russas, ainda mais porque os próprios líderes do Ocidente e da OTAN terem descartado, meses atrás, qualquer possibilidade em se pensar ou cogitar no envio de tropas ocidentais em solo ucraniano. No entanto, semanas atrás, Macron declarou abertamente os planos dentro da OTAN para enviar tropas europeias na Ucrânia. Os planos de Macron são tão robustos que, de acordo com a Rússia, as autoridades francesas temem não conseguir transferir de forma secreta ou sem ser notada uma unidade militar tão significativa para a Ucrânia. Na semana passada, o presidente francês Emmanuel Macron declarou numa entrevista transmitida pela TF2 e pela France 2 que não haverá paz duradoura na Ucrânia a menos que Kiev estabeleça o controle sobre todos os territórios que perdeu, incluindo a península da Crimeia, considerada pelos russos como um território constitucional do país. Cidadãos e políticos contra as medidas internas e externas de Macron estão afirmando agora que o presidente francês está forçando uma declaração de guerra, se não já fez com as últimas declarações descrevendo a Rússia como adversária da França, ao mesmo tempo em que foge de situações diretas ao afirmar que Paris está apenas apoiando a Ucrânia e não tem travado guerra com a Rússia. Os comentários mais recentes do presidente francês não foram bem recebidos na Rússia, onde o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que Macron aparentemente não se importará em aumentar o grau de seu envolvimento na guerra na Ucrânia. Para Peskov, abre aspas, sim, é óbvio que a Rússia é um adversário da França, porque a França já está envolvida na guerra na Ucrânia, está indiretamente participando nesta guerra. Fecha aspas.
Entre em nossa loja oficial do Área Militar. São mais de 70 itens em camisetas e canecas. Acesse mapenca.com/área militar. Toda compra é uma contribuição com o meu trabalho em trazer mais análises para vocês diariamente. O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, criticou recentemente a França e a Polônia, afirmando que não tem autoridade para falar em nome da OTAN e que o envolvimento da aliança na disputa apagaria o caminho para a diplomacia. As afirmações do diretor do Serviço de Inteligência russo surgiram no mesmo dia em que o general francês Pierre Chiou, chefe do Estado-Maior das Forças Terrestres Francesas, disse que o exército francês estava pronto para os combates mais difíceis. Chiou não se referiu especificamente à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia e ao risco do conflito se espalhar, mas disse que as fontes da crise estão se multiplicando e trazendo consigo riscos de se perder totalmente ou de se expandir. As informações da Rússia vão se tornando cada vez mais fortes. Isso porque o próprio Pierre Chiou observou que a França poderia reunir uma divisão de 20.000 soldados em uma coalizão dentro de 30 dias e comandar um exército de cerca de 60.000 soldados, juntando-se a outras nações aliadas. Hoje, o exército francês possui 121.000 soldados ativos e pode convocar 24.000 reservistas em pouco tempo de mobilização. O Ministério da Defesa francês desmentiu em público todas as informações coletadas e divulgadas pela Rússia. Segundo o Ministério da Defesa, classificou os comentários feitos pelo chefe do Serviço de Inteligência Estrangeiro da Rússia como desinformação e irresponsabilidade. De acordo com a nota da pasta francesa, abre aspas, a manobra orquestrada por Sergei Narinsky ilustra mais uma vez o uso sistemático da desinformação pela Rússia. Consideramos irresponsável esse tipo de provocação. Fecha aspas. As relações franco-russas deterioraram-se ainda mais nas últimas semanas, à medida que Paris aumentou seu apoio à Ucrânia, incluindo a assinatura de um acordo bilateral de segurança a longo prazo e a promessa de enviar mais mísseis de cruzeiro de longo alcance. Quais os próximos passos de Macron? Sabendo agora que o público possui ciência de tropas francesas lutando e morrendo atualmente na guerra e a grande possibilidade da participação ainda maior de militares, o governo de Macron deve enfrentar todas as resistências internas do país e da própria OTAN em prol de sustentar uma guerra cada vez mais instável na Ucrânia? Deixe nos comentários o que vocês acreditam. Esta foi mais uma análise no canal. Se gostou desse vídeo, se inscreva e ative as notificações para contribuir ainda mais com o meu trabalho.